Sem áudio. Então, muito bom dia, pessoal, para quem está de bom dia, boa noite para quem está de boa noite e boa tarde para a Melvi, que está aqui nos assistindo também de Milão, né? Acho que é a única que está à tarde aqui hoje. O resto, todo mundo, ou estamos de meio bom dia aqui no Brasil, ou de boa noite no Japão. Sejam muito bem-vindos, pessoal, para mais um encontro nessa noite maravilhosa para a gente estudar juntos neste grupo que é só luz, o Grupo Espírita Amigos da Luz, unindo o Japão com o Brasil e o resto do mundo, nessa energia vibrante de muita luz sobre as lides do Mestre Jesus, estudando o Espiritismo Consolador juntos, conectados, pela união do nosso pensamento, pelo carinho do nosso coração e a conexão da nossa internet. Vamos estudar o Evangelho, vamos estudar Jesus e sermos um pouquinho melhor a cada dia. Hoje, com a presença maravilhosa desse ser de luz, nosso querido irmão Simão Pedro, esse professor que nos ensina a doutrina espírita da maneira que pode, através das suas lives no Instagram, na Casa Espírita, sempre trazendo tanta felicidade, tanta luz com o seu conhecimento, seus estudos e com a sua forma calma, pacífica, mas de muita profundidade de trazer a doutrina espírita consoladora a todos nós. Para que a gente possa dar início com muita luz a esse nosso encontro, convido todos para que possamos fechar nossos olhos, possamos elevar nosso pensamento a Deus, para que possamos agradecer a maravilha deste momento. Obrigado, Pai amado, por nos permitir estar juntos, ainda que a distância da matéria nos coloque tão longe um do outro, mas a espiritualidade, a vibração dos nossos corações, a luz que emana de cada um de nós, nos coloca tão de um ladinho do outro que é possível sentir o perfume e o calor de cada um aqui presente. Gratidão por nos permitir estudar, gratidão por colocar tantas pessoas de luz no nosso caminho, gratidão pelo nosso irmão Simão Pedro, que aqui na noite de hoje no Japão, no dia aqui do Brasil, dedica do seu tempo para nos trazer o estudo, para nos trazer a reflexão, que a inspiração do mais alto esteja presente com ele. Gratidão por cada um aqui conectados todos os sábados, vibrando luzes um pelos outros e vibrando luzes por todo esse nosso planeta. Gratidão pela oportunidade de estudar e trabalhar nessa doutrina maravilhosa. Obrigado, Pai amado, de infinita misericórdia que tanto nos ama. Que assim seja. Com muita luz, então, para começar esse nosso encontro maravilhoso e vibrante, né? Fiquem conosco durante essa 1 horinha, a gente vai estudar juntos, daqui a pouco a gente comenta, mas primeiro, antes de chamar o Simão Pedro para nos trazer o ensinamento da noite, gostaria de chamar a Miyuki, assim de surpresa, não sei nem se tinha sido combinado, mas ela é a nossa leitora oficial do grupo, para que possa trazer, né, a leitura do Evangelho para a gente. Vai fazer a leitura, então? Fique à vontade. Superiores e os inferiores. François Nicolas Madeleine Cardot Morlot, Paris, 1863. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação da qual terá que prestar contas aquele que dela estiver investido. Não acrediteis que ela seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, nem tampouco, conforme acredita, falsamente a maior parte dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Deus tem-lhes provado constantemente que não é nem uma coisa e nem outra, pois a retira deles quando quer. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela pode lhe ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova, quando quer, e a retira do mesmo modo. Todo aquele que é depositário da autoridade, seja qual for em grau de importância, desde o Senhor para com o seu servidor até o soberano para com o seu povo, não deve esquecer-se de que é encarregado de almas e responderá pela boa ou má orientação que der a seus subordinados. Vai arcar com as culpas das faltas que estes poderão cometer, dos vícios aos quais serão arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos. Mas também
colherá os frutos do seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, seja qual for, sempre será dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro sentido é fracassar-se no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que deveria ser nas suas mãos uma fonte espalhando fecundidade ao seu redor, também perguntará àquele que dispõe de alguma autoridade, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal impediste? Que progresso promoveste? Se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, e nem instrumentos dóceis dos seus caprichos ou de sua missão. Te fiz forte, te confiei os fracos para que, amparando-os, ajudasse a subir até mim. Aquele que, investido da autoridade, segue as palavras do Cristo, não despreza nenhum dos que estão abaixo dele, porque sabe que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se hoje eles lhe obedecem, já puderam tê-lo comandado, ou poderão vir a comandá-lo mais tarde, e então será tratado como os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o subordinado também o tem por suas vezes, e não menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que não está dispensado de os cumprir, mesmo que seu chefe não cumpra os que lhe competem, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal e que as faltas de um não justificam as faltas de outros. Se sofre na sua condição de subalterno, sabe que é merecido, porque ele mesmo pode já também abusado da autoridade que tinha, e agora deve sentir por suas vezes os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrer. Se é obrigado a suportar essa situação, na falta de encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como gostaria que seus subordinados agissem com eles. Se fosse o chefe, por isso mesmo, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera, a quem deve seu tempo e seus esforços. Em resumo, é guiado pelo sentimento do dever, que lhe advém de sua fé, e a certeza de que todo desvio do caminho correto é uma dívida que deverá pagar cedo ou tarde. Passo a palavra ao nosso professor, amigo Simão Pedro. Muito bom. Bom dia os que estão aqui no Brasil. Boa noite, né, para vocês do Japão. Boa tarde para a Melvi, né, que está em Milão. Então, eu vou usar todo o meu japonês que eu conheço, com arigatou, konnichiwa e konnichiwa, né, para os três que estamos aqui, né? Akira-san, eu vou falar despacio para uma melhor compreensão de você. ¿Sí? Vamos, entonces. O primeiro aspecto para a gente pensar nessa lição é o capítulo no qual ela está inserida, o capítulo 17, cuja a ideia central do capítulo é sede perfeitos. Então, primeiro a gente contextualiza nessa estrutura do capítulo. Depois perceber que o capítulo 17 ele segue ao 16. E o 16 fala sobre a riqueza. Então, Kardec, didaticamente, ele estrutura os assuntos para como que um crescimento de raciocínio. Então, no capítulo 16, ele falou da riqueza, falou do uso providencial da riqueza e falou da inaplicabilidade da riqueza. E ali tem um trecho específico que ele diz que precisamos lidar com a riqueza de maneira tal que saibamos dar bom uso quando a temos, abrir mão quando for necessário e prescindir quando não tivermos a riqueza. Então, ali ele mostra o aspecto material do poder. O capítulo 17, primeiro ele desenvolve um raciocínio sobre o capítulo 5 de Mateus,
dentro da ideia do entendimento da lei, do cumprimento da lei, e ele traz um trecho ali especificamente do bem-dizer os que nos maldizem, fazer o bem os que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e nos caluniam, mostrando o aspecto da retribuição oposta à ação malévola, ou seja, uma retribuição benévola a uma ação malévola. Depois ele vai trabalhar ali, chamando atenção para os caracteres do homem de bem, como que dando indicativos dos objetivos comportamentais que nós deveríamos estar com eles. Depois ele trabalha um aspecto do dever e da virtude. Então, percebamos que Kardec vem construindo uma base para ele trabalhar com a ideia de superiores e inferiores. Depois de construir o que seria um comportamento, depois de construir o que seria um dever, depois de construir o que seria uma virtude, ele então vem e vai trabalhar agora um aspecto da lei de igualdade associada ou associado à lei de sociedade. Porque quando ele vai trabalhar os superiores e os inferiores, ele trabalha sob o prisma social, sobre a ótica social, como a sociedade estrutura. Porque o termo inferior e superior, aqui, não é usado no aspecto de virtuoso ou não virtuoso, mas da posição que se encontra numa estrutura social, numa lei de sociedade. E é interessante nós percebermos isso, porque o próprio título superiores e inferiores, se não contextualizarmos, ele leva a uma ideia que há um extrato em que o virtuoso é superior e o não virtuoso é inferior, o que seria um excludente, o que seria transferir para a esfera da evolução os estratos que são sociais. Então, para a gente entender isso, nós precisamos da questão 806 do Livro dos Espíritos, que vai nos falar que a desigualdade social é fruto da lei humana, que a lei de igualdade é da natureza. Todos somos iguais no aspecto do cumprimento, do comportamento segundo a lei de Deus. Mas que no aspecto social, a própria sociedade, os homens, as pessoas, fizeram uma estratificação. E a estratificação feita pela sociedade é em função da posição ocupada na sociedade. E essa posição ocupada na sociedade, ela é em função de ter poder e não ter poder, mandar e não mandar, concentrar forças e submeter as forças. Então, é importante que entendamos que Kardec, então, que os espíritos, então, escolheram manter essa estrutura social para, de certa forma, indicar que inferior e superior é em função da desigualdade social criada pelo homem, conforme está a questão 806. Então, durante o texto ele mostra isso, né? Eu ser um empregador ou um empregado não me faz inferior e não faz do outro superior. Mas no extrato social, na estrutura socioeconômica, aquele que emprega é visto como superior em poder social do que aquele que é empregado pelo prisma, pela visão do extrato social. Então, a gente precisa contextualizar isso para entendermos o que os espíritos estão trabalhando. E aí é preciso que nós coloquemos esse item 8 no rol dos estudos
que os espíritos nos trouxeram, nos responderam, da lei de igualdade. Então, nós sempre temos que entender que o pano de fundo é a lei de igualdade. E superior e inferior é pelo extrato social. Tudo bem? Vocês querem fazer alguma observação, alguma interação? A criação está buena la forma que estou falando? Sí, está bien. Compreensível? Sim? Muchas gracias. Graças. Então, nessa estrutura vem um outro aspecto, que o extrato social, a lei social, desculpe, a lei de sociedade, o extrato social no qual nós nos encaixamos em termos de vida corpórea, é um laboratório. E aí, então, o raciocínio trabalhado de superior e inferior olha, por essa superioridade e inferioridade em função de uma estrutura criada pelo homem, mas essa estrutura criada pelo homem pode ser utilizada como um laboratório de experiências evolutivas, em que a posição de superior, a posição de inferior, nos leva a exercer determinadas provas que nós mesmos escolhemos. Então, nós percebemos que, quando entramos na sociedade, ou seja, quando nascemos, o meio no qual nascemos tem uma relação direta com a prova que necessitamos, com as provas que necessitamos. Até mesmo quando nascemos em meios conturbados. Até mesmo quando nascemos na linguagem dos espíritos, entre pessoas de má vida, que é a questão 260 do Livro dos Espíritos. Quando lá pergunta como pode um espírito querer nascer no meio de pessoas de má vida. Ou seja, como que ele escolhe tão ruim assim, nascer no meio pior? E eles vão dizer, para que haja analogia nas provas. É preciso que ele seja colocado num meio que o leve a exercitar as provas. E ele dá um exemplo. Aquele que precisa domar o instinto do roubo, necessário se faz conviver com ladrões. Então, em outras palavras, a posição que nós estamos é necessária para o tipo de prova que nós escolhemos. Para a gente compreender por que ele faz uma abordagem para o superior, em termos de comportamento, e uma abordagem para o inferior, em termos de comportamento. Porque se nós não criarmos, não elaborarmos esse raciocínio prévio, o texto dá uma impressão que o inferior tem que ser submisso. O inferior, no sentido social. Ele teria que ser submisso, porque na segunda parte do texto, o espírito, né, o Morlot, o cardeal, ele vai trabalhar aquela ideia de uma obediência e uma resignação quando se aspas, o empregado, o inferior. Então, numa visão superficial, podemos dizer, mas isso fere o direito das pessoas, ninguém deve ser submisso, ninguém deve ser resignado a ponto de ser explorado. Mas por isso, então, que nós temos que contextualizar e perceber que aqui está se tratando de uma visão espiritual, como que de quem sabe que as pessoas que estão na Terra estão desenvolvendo provas escolhidas por esses mesmos espíritos antes de encarnarem, e que o meio no qual estão contribuem para o bom exercício das provas. Então, com essa visão, dá para a gente agora perceber que o texto não é excludente, que o texto não privilegia
o superior em detrimento do inferior. Ok? Então, vejam, nós precisamos perceber esse conjunto. Aí sim, nós vamos ver como que o espírito, como que o cardeal Morlot vai trabalhar essa ideia dentro do contexto do sede perfeitos. Aqui, nesse item 9, desculpe, nesse item 9 está se trabalhando o aspecto comportamental em função do extrato social no qual eu me encontro, mas um comportamental para o meu crescimento, não um comportamental social. É um comportamental com o olhar de um ser que entende que está aqui na Terra por escolha própria e que está no lugar por escolha própria, e não por injunção social. Ok? Bom, aí então começa dizendo o Espírito que a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação que terá que prestar contas. Por isso o capítulo 16 é importante, porque lá está falando da riqueza. E tudo que se aplica ao uso da riqueza, ao uso providencial da riqueza, também se aplica ao uso do poder, ao uso dessa superioridade. Então, diz que a autoridade, tal quanto a riqueza, é uma delegação, ou seja, uma responsabilidade. É algo que me foi delegado. Delegado porque é uma escolha minha estar numa posição que propicie esse status social. Mas eu preciso prestar contas. Na verdade, qualquer posição na qual nós estivermos no extrato social, nós temos que prestar contas do nosso comportamento, digamos, da utilização do potencial que nós temos, que o apóstolo Paulo chamava de dons, né? O dom. Então, nós temos que prestar conta daquele dom que nós temos, que nós trouxemos, porque os dons, né, as potencialidades que nós demonstramos, são ferramentas para o exercício da nossa, entre aspas, missão terrena, ou seja, do nosso objetivo terreno. E isso leva à prestação de contas. Como Jesus, na parábola do mordomo infiel, ele foi dizer: presta conta da sua administração, ou dá conta da sua administração. Ele chama atenção para isso. Então, é um aspecto de prestação de contas. Aí ele vem dizendo assim: não julgueis, logo na segunda frase, que lhe seja ela, ou seja, a superioridade, o poder, conferida para lhe proporcionar vão prazer de mandar. Porque mandar é algo muito bom, não é? Você dá ordem, é muito bom você dar ordem para os outros. Então, assim, ele quer dizer, olha, isso é algo sério. Não é para uma vanglória, não é para um vão prazer de mandar. Até nós podemos observar, numa das estruturas aqui do Evangelho, que há uma fala de um espírito benfeitor, de um espírito amigo, que diz: nessa casa eu mando e sou obedecido, e os filhos dirão, e é detestado. Né? Então, mandar é ótimo, ser mandado não. Então, aí é que vem o aspecto desse chamamento de atenção. Né? Que ele está dizendo, olha, isso não é conferido, essa prova não é escolhida para um vão prazer de mandar. Ou como um direito de propriedade. Aqui, um direito de propriedade é sobre os outros, ou seja, ter os aspas, inferiores como propriedade própria. E até ele usa aqui a ideia, né, usa uma forma, né, a maioria dos potentados, ou seja, dos que detêm o poder. Os potentados, ou seja, os que se veem poderosos. Ele diz, não é para isso também. Depois ele vai dizer, Deus, aliás, ou seja, aqui há uma mudança de rumo, né, na forma que o Espírito escreve, Deus, aliás, ou seja, por outro lado,
lhes prova constantemente. Ou seja, esse aspecto de estar numa condição de poder é uma prova. Então, não é um privilégio ter o poder, é uma prova. E essa fala do Espírito, ela nos leva às questões 814 e 815 do Livro dos Espíritos. Quando lá vão nos dizer os benfeitores espirituais que a riqueza e o poder, tanto quanto a miséria, são provas. E quando pergunta na questão 815 qual das duas é mais difícil, ou seja, o poder e a riqueza ante a miséria, qual dessas duas é mais difícil, eles dizem tanto uma quanto a outra. Porque eles dizem, a miséria gera a lamentação contra a providência. E o poder leva aos abusos. Então, aqui o Espírito está dizendo, isso não é privilégio. Aos olhos sociais, ou seja, aos olhos da estratificação social, o poderoso é visto como foi privilegiado. Esse aí é amigo de Deus, porque Deus deu privilégio a ele. Mas aos olhos dos espíritos, que estão entendendo o conjunto da obra, é uma prova. E aos olhos daquele que está na posição aqui chamada de superior, ele precisa entender que é uma prova. Tal qual aquela ideia da frase do Cristo, que ele dizia, a quem mais foi dado, mais lhe será pedido. Então, da mesma forma, o mesmo raciocínio que é usado no capítulo 16, sobre o uso providencial da riqueza, quando os espíritos dizem que aquele que tem, também tem mais condições de ser útil. Então, da mesma forma, o poder, a superioridade, tem mais campo para ser útil. E esse ser útil não é útil a si mesmo, é ser útil a todos. Pois na estrutura social do mundo corpóreo, criada pelo ser humano, criada por nós mesmos, né, da lá questão 806, na estrutura social, aquele que tem a riqueza e o poder, quase sempre associados, é quem pode mais fazer. Até os erros, eles podem errar mais, embora, porque são vistos como privilegiados até em relação às sanções que depois surgem. Então, veja como a sociedade fez isso, e os espíritos só estão utilizando isso. Ou seja, os espíritos não criaram as desigualdades, Deus não criou a desigualdade. Nós criamos, ele a utiliza como elemento de crescimento, ou seja, como um laboratório de provas, um laboratório de evolução, de experiências evolutivas. Agora, tem outro ponto para a gente observar nesse primeiro parágrafo, que é a linguagem utilizada pelos espíritos, ou pelo espírito, e é comum essa linguagem em outros pontos. Colocar uma ideia que Deus dá as coisas, Deus tira as coisas. Na verdade, isso é uma linguagem mais de elemento figurado, para facilitar o entendimento, para mostrar que nós não somos senhores de nós mesmos, que há circunstâncias que podem atuar contra os meus propósitos quando eu me desvio de certos caminhos que me levariam a atender o propósito. Quando eu mudo de opinião, quando eu mudo de atitude. Então, os espíritos utilizam muito a ideia de Deus deu, Deus tira, Deus fez, Deus desfez. Deus não faz isso, nesse sentido, por uma questão muito simples. Deus é onisciente. Ou seja, Deus sabe tudo que vai acontecer. Correto? Se ele sabe tudo o que vai acontecer, ele não daria o poder para a pessoa não exercer e ele tirar, porque ele já saberia que ela não exerceria.
Então, não é Deus dando. A prova é para nós, não é para Deus. Deus não tem que... Ele não está em dúvida. Eu é que preciso saber se eu estou ou não capacitado para cumprir aquela prova. Porque senão nós deixaremos Deus como não onisciente, não sabedor das coisas. E é importante nós percebermos isso. Porque com essa forma que muitas vezes nós utilizamos, que é preciso ser entendida como linguagem figurada e não uma linguagem absoluta, se nós observarmos bem, nós colocamos em Deus características que ele não tem, que são nossas, e nós colocamos nele. Quando dizemos, Deus vai te provar, não. Deus não vai me provar, porque ele sabe de antemão se vai dar certo ou não. Então, não é ele que vai me provar, é eu que vou me provar. Ele vai oportunizar, ele vai dar as condições. Veja, a desigualdade social é utilizada como uma condição para eu me provar. Então, não é Deus me pôs em prova para ver se eu passo ou não. Se ele fizer isso, ele deixa de ser Deus, porque ele perde a onisciência. Então, a gente precisa entender bem, porque na última frase do primeiro parágrafo, o benfeitor diz: Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova quando o entende e a retira quando julga conveniente. Então, esse confere e retira, nós temos que interpretar à luz da questão 258 do Livro dos Espíritos. E há também a questão 259, que é a escolha das provas. Se eu usar essas duas questões como uma luz, eu vou entender o que é Deus dá, Deus tira, Deus confere, Deus suspende, Deus retira. Porque lá na questão 258, Kardec pergunta aos espíritos, em outras palavras, se o espírito, antes de encarnar, tem consciência do que lhe sucederá na existência corpórea. Ou seja, ele sabe de antemão o que vai lhe acontecer quando encarnar? Em outras palavras, é essa a pergunta. E os espíritos respondem sim, pois ele mesmo escolhe o gênero de provas pelo qual deve passar. Então, vejamos, nós escolhemos um gênero de provas. Gênero é diferente de espécie. Gênero é um coletivo. Então, o gênero de provas, por exemplo, é problema de saúde. Qual doença é espécie? Qual doença eu não escolho, mas eu escolho a debilidade. Debilidade física. Isso é o que está na questão 259. Quando diz lá, daí pode-se dizer que tudo que nos acontece foi por nós escolhido. Eles dizem, tudo não seria bem a palavra, pois escolhestes o gênero de provas. Aí depois diz que as circunstâncias, o livre-arbítrio, determina os fatos. Então, veja, ao escolher o gênero, poder, riqueza, já me coloca numa condição de nascer no meio já assim, ou com potencial para, na estrutura social, eu desenvolver e crescer nesse sentido de riqueza e poder. Ou seja, você diz assim, fulano tem uma habilidade para ganhar dinheiro. Veja, essa habilidade é uma ferramenta trazida para o exercício da prova. Alguns constroem o poder e a riqueza, outros já nascem nele. Mas vejam, são ferramentais. Então, quando se coloca Deus confere, é essa justamente essa estrutura da lei de Deus que ele confere a mim o direito de eu escolher o gênero de provas que eu quero. Ele não me dá, ele me confere o direito de criar, de escolher a minha estrutura encarnatória. Agora, se eu tenho uma necessidade encarnatória e eu escolho um conjunto de provas, um conjunto de ferramentas para exercer isso, e esse conjunto é para atenuar, mitigar, diminuir
os efeitos danosos do meu saldo pretérito, né, do meu saldo existencial. E eu não exerço dignamente esses elementos que atenuam as consequências, quando eu deixo de exercer, as consequências voltam. Então, não é Deus me tirando, porque se é Deus me tirando, ele está me dando a miséria, ele está me dando. Não, ele não é Deus retirando, é porque eu deixei de ter o comportamento combinado, e aquele comportamento combinado atenuaria os efeitos, e ao deixar de ter o comportamento combinado, os efeitos que seriam mitigados aparecem. Então, esse é o Deus retira. Então, percebamos que não é ele dando, porque se ele dá e tira, aí sim é privilégio. Não, esse aqui eu vou dar para ele uns poderizinhos aqui. Pode deixar comigo. Não, agora eu vou tirar, porque eu vi que ele não está indo bem. Mas se Deus faz isso, ele já sabia de antemão, então para que deu? Então, perceberam que o dar, tirar, conferir, retirar, é uma forma, digamos, mais figurativa de linguagem do que um fato efetivamente concreto. Deu uma ideia? Tá ficando compreensível? Querem fazer alguma observação, alguma interação? Tá ótimo. Alguma pergunta? Então, vamos seguindo. Então, assim, nesse sentido, nós percebemos que estamos aqui na Terra, no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, para fazer a coisa certa. Essa última parte é que dificulta um pouco, fazer a coisa certa. Se fizermos a coisa certa, tudo dará certo. Porque a atitude certa, no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, não tem como dar errado. Agora, os outros elementos podem estar certos e a atitude errada, a consequência será errada. Então, a partir agora desse segundo parágrafo, e aí até o final, ele faz uma análise das duas posições. A superioridade do extrato social e a inferioridade no extrato social. Volto a dizer, essa superioridade e inferioridade não é na escala evolutiva. Pode estar no extrato social inferior um ser espiritual muito superior ao que está no extrato social superior. Então, a gente tem sempre que olhar por esse ângulo. Aqui está se falando superior e inferior aos olhos dos estratos sociais criados pela própria sociedade. E aí ele diz, então, quem quer que seja, ele diz aqui, depositário de autoridade. É interessante isso. Porque quando ele fala da riqueza, no capítulo 16, ele também usa a ideia, aliás, lá são outros espíritos, usa a ideia de que a riqueza não é propriedade daquele que é rico. A riqueza é posse. Ele é depositário. E precisa ser um fiel depositário. Por que a riqueza não é propriedade? Porque nós voltamos para o mundo espiritual e ela fica. A riqueza fica, nós voltamos sem ela. Então, ela não é propriedade. Propriedade é aquilo que volta comigo. Ou seja, a pessoa que eu sou, o tempo que eu dei valor, a minha palavra, os meus ouvidos, ou seja, aquilo que eu ajudei no ouvir, aquilo que eu ajudei no falar, as ações praticadas, isso volta comigo. Então, isso é meu. Agora, o que fica aqui quando eu volto, não é meu. Está comigo. Então, a superioridade no extrato social não é nossa. Porque eu posso não ser superior do ponto de vista espiritual, evolutivo, e ocupo uma posição social de superioridade. Então, nesse sentido, a autoridade
social não é minha, está comigo. Então, eu sou um depositário. Por isso, ele já começa dizendo: quem quer que seja depositário de autoridade. E é interessante, porque também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma fala de um espírito que diz que a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Ah, essa então é propriedade. A autoridade legítima é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Aí é uma autoridade legítima. Agora, essa autoridade do extrato social é uma oportunidade temporária. Ou seja, vamos chamar de autoridade precária. Ela tem uma precariedade. Ela não é absoluta, porque ela não é a autoridade que eu carrego enquanto espírito no meu processo evolutivo, mas é a autoridade que a sociedade conferiu pela cultura, pelo hábito da própria sociedade. Então, aí é interessante perceber que todo o raciocínio utilizado pelo espírito é na ideia de depositário. Por isso é que vem a prestação de contas. Precisa prestar conta disso. Eu recebo algo para ser usufrutuário e depositário. Eu preciso devolver. Eu preciso prestar contas. E é interessante percebermos essa estrutura quando trazemos a parábola dos talentos. Por que a parábola dos talentos? Quando nós encarnamos, nós escolhemos as nossas provas, os gêneros de provas. E não escolhemos gênero que esteja acima da nossa possibilidade. Porque há aqueles prepostos de Deus que acompanham-me no meu processo de escolha. Eu posso dizer, não, mas eu quero nascer assim, mega, ultra milionário. Ele fala, olha, não vai dar certo, você não tem personalidade para isso. Você não quer pensar melhor? Fica só no ultra milionário, o ultra mega não vai dar certo. Então, veja, há, há ali uma condução. É aquilo que Jesus falava, meu pai não coloca fardos pesados em ombros fracos, porque o peso do fardo é proporcional à força de quem carrega, porque ele escolheu carregar aquele fardo. Então, por isso é que Deus, ou seja, Deus é equânime, ele não vai trabalhar de forma distinta, entendendo? Deus, não ele lá dizendo assim, tá, tem que resolver a vida aqui do Simão. Não, não, existe uma lei dele que já cuida de tudo isso. Ele não precisa ficar observando e olhando onde é que eu estou indo, onde eu não estou indo. Bom, então onde entra a parábola dos talentos? No critério que o Senhor, na parábola, utilizou para distribuir, né, os talentos. Qual foi o critério que o Senhor usou para distribuir os talentos? Aí diz Jesus contando a parábola. E deu a cada um segundo a sua capacidade. Veja, deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, aquele que recebeu 5 talentos, por que ele não foi ele que recebeu 2? Porque ele tinha capacidade para trabalhar com 5. Então, não podia ser dado só 2. Quem recebeu 2 não podia receber 5, porque ele tinha capacidade para trabalhar com 2. Então, ele recebeu 2. O que recebeu 1 tinha capacidade de trabalhar com 1. Por isso, ele não recebe 2. Ou seja, nada além da minha capacidade. Aí diz o texto que aquele que recebeu 5 trabalhou, quer dizer, granjeou mais 5, é o termo, né? Trabalhou, ele conquistou mais 5, ou seja, ele exerceu sua capacidade, ele tinha capacidade de trabalhar com 5, tanto exerceu que ele conseguiu mais 5. O que recebeu 2, trabalhou com o 2 e tinha tanta capacidade para receber somente 2 que ele reproduziu mais 2. E o que recebeu 1 ficou com medo de perder e guardou.
Quando o senhor voltou, aquele que recebeu 5 disse: Senhor, está aqui os 5 que o senhor me deu e os outros 5 que eu consegui. Aí ele foi chamado de servo bom e fiel. O que recebeu 2 disse: olha, está aqui os 2 que o senhor me deu e eu estou devolvendo mais 2. E recebeu a mesma congratulação: servo bom, justo e fiel. Por quê? Porque ele tinha capacidade para 2. O senhor não cobrou 5 dele. O senhor ficou feliz com os 2, com os mais 2. E aquele que recebeu 1 disse: olha, senhor, eu fiquei com medo de perder, porque o senhor colhe onde não planta, o senhor me pede prestação de contas, então eu guardei e estou te devolvendo 1. Aquele senhor não ficou, aspas, bravo por causa de 1. Ele ficou bravo porque aquele que tinha capacidade para reproduzir mais 1 não fez. Ele não pedia 2 do que recebeu 1. Ele pedia 1 mais 1. Ou seja, ele não exerceu segundo a capacidade. Aí ele recebeu a resposta de servo infiel. Não era pedido 2 dele, era pedido o 1 reproduzido. Então, esse é o critério da prestação de contas. Não é Deus tomando conta de nós, pedindo contas. Somos nós mesmos percebendo que fizemos menos do que eu poderia fazer com essa autoridade que eu tive, com esse poder que eu tive. Eu o guardei para mim, para dizer: eu tenho, mas não é meu. Eu deveria granjear. E aí, veja a forma que fecha a parábola. Aquele que mais tem, mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Aquele que tem, ou seja, aqueles que exerceram sua potencialidade, aqueles que foram no máximo da sua posição, será dado mais oportunidade, porque ele cresceu com isso. Porque, veja, quando ele granjeou mais 5, se houvesse a parábola dos talentos 2, né, a missão, o retorno, né, se houvesse parábola dos talentos, como é que chama lá na série, segunda temporada, se nós tivéssemos a segunda temporada da parábola dos talentos, ele receberia 10 para reproduzir mais 10. O outro receberia 4 para reproduzir mais 4. E aquele que receberia 1 ia sair da série. Por quê? Porque ele não iria granjear. Entendeu o que é tirar? Não é Deus tirando o que tem. Tirando é o seguinte: não vai dar para você voltar para a terra, porque você não aproveitou o tempo que você teve. Você não fez o que era necessário. E você, desse jeito, vai atrapalhar os outros que estão evoluindo. Não é isso que está na última questão do Livro dos Espíritos? Não é isso que está lá na questão 1019? Então, percebam, o Livro dos Espíritos não se afasta das falas de Jesus em nada. É só pegar em concretude aquilo que Jesus falou em parábola que a gente acha nas questões todas. Então, percebamos isso. Aí nós entendemos o que ele está dizendo na parte que ele raciocina sobre o superior. Por isso vem a ideia de retirar. Então, ele diz que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados. Aí ele já usa a ideia: olha, você tem poder, e se você tem poder, você tem pessoas que estão ligadas a esse poder, na condição de inferiores sociais. Volto a dizer. Ultimamente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque as pessoas criam interpretações que quem falou de nem longe pensava naquilo.
Então, a gente, na linguagem nossa aqui, fica colocando palavras na boca. Então, desculpe-me, porque explicar sempre, superior e inferior é pelo contexto social, porque se tirar minha fala do contexto, vai dizer que a doutrina espírita separa superior de inferior. Né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados na estruturação da expressão, da frase. Então, nesse sentido, social tem subordinado e tem quem manda, no sentido social. Porque, no sentido espiritual, é interessante, o Espírito Miramês ele diz assim, o convite de um superior é irresistível. Veja, o superior não manda, ele convida. Mas a superioridade é tamanha que o convite é irresistível. Então, veja como o Espírito tem a sensibilidade para dizer, olha, o convite de um superior é irresistível. Aí a gente entende por que Jesus disse assim para Pedro e André, joguem as redes fora, farei de vós pescadores de almas. E eles foram na hora. Era um convite de um superior. Mas um superior espiritual que disse assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir. Um superior que disse assim, no mundo vós tendes os governadores que vos dirigem, não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Aí sim, o superior e o inferior. Agora, do ponto de vista social, faz o que eu mando, faça o que eu mando e guarde o que você sabe. Não é assim? Na estrutura social é isso. Essa é a frase que mais usada. Né? Faz o que eu mando e guarda o que você sabe. Ponto. Né? Então, o superior, né? O superior ele sempre é cauteloso, né? Na linguagem aí de vocês do Japão, o superior sempre ele usa o sumimasen, né? Sempre ele está aí, sumimasen, sumimasen. Mesmo para dar ordem. Sumimasen e dar ordem. Né? Sumimasen dá ordem. Agora, o superior social só dá ordem. Então, é esse o sentido que se trabalha aqui para dizer ao superior, você vai ter que responder. Porque foi lhe dada uma oportunidade, você pediu, você desenvolveu uma condição de ter como ser útil às pessoas. E aí ele diz, todo homem na Terra tem uma missão. Veja a penúltima frase, né, todo homem na Terra tem uma missão. Porque a gente entende por missão as ações de grandes envergaduras. Missão é o propósito que eu tenho. Quando você vai olhar uma empresa, ela não põe assim, missão, valor, propósito. Né? Isso é um conjunto. Então, todos nós temos um propósito. O propósito geral é evoluirmos. Agora, existem os propósitos específicos. É como a gente vai escrever um trabalho científico, né? Tem o objetivo geral e os objetivos específicos. Então, quando nós encarnamos, nós temos um propósito geral, uma missão geral, evoluir. E tem missões, propósitos específicos. Evoluir em quê? Porque há encarnação que eu vou evoluir, por exemplo, no campo intelectual, outra eu evoluo no campo moral, outra eu evoluo nos dois campos. Então, evoluir em que nível? É evoluir em relacionamento familiar, por exemplo? É evoluir no trato com a riqueza, saber dar bom uso, etc. É evoluir no exercício do poder. É evoluir no exercício, entre aspas, da inferioridade social. Então, todos nós temos uma missão. E aqui, a palavra Terra aqui está muito claro, né? Está com T maiúsculo, ou seja, é o planeta. Não é Terra no sentido de materialidade. Aqui o Espírito está dizendo, olha, todo homem, toda pessoa aí na Terra, ou seja, no planeta que você está, nessa estrutura de mundos de provas e expiações, tem um tipo de missão. E uma missão dentro da estrutura de provas e expiações. Então, não tem ninguém com missão de superioridade aqui absoluta. Tudo aqui está no campo da relatividade de um mundo de provas e expiações.
Aplicabilidade da lei segundo os mundos de provas e expiações. Aplicabilidade. Lei de ação e reação dentro das características de um mundo de provas e expiações. Lei de responsabilidade pelos atos, ou seja, causa e efeito, do mundo de provas e expiações. Então, todos nós temos uma missão. E aí ele diz, grande ou pequena. Por menor que seja, é uma missão. Por que é uma missão? Só eu posso fazer. Ninguém pode evoluir para mim. Tem gente, quando fala assim, que a pessoa vai orar, ele fala assim, ora por mim. Ou seja, ore no meu lugar. Não tem jeito, só eu posso orar por mim. Eu posso pedir pelos outros, mas a oração é de mim para mim mesmo. Em meu lugar, ninguém ora. Pode orar em meu favor, mas em meu lugar, não. Substituindo a mim, não. Então, é a mesma coisa. Ninguém substitui a missão do outro. Aquilo que cabe a mim, eu é que tenho que fazer. E, aliás, tem uma passagem também do Cristo, que é a passagem da segunda multiplicação dos pães, aliás, a primeira multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães, ela tem 2 temporadas, né? Ela tem mesmo. Tem a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. Na primeira, Jesus diz assim, depois que multiplica os pães, dai vós mesmos a eles de comer. Ou seja, dai vós mesmos a eles de comer. Ou seja, não peça a ninguém para fazer o bem no seu lugar, não. Faz você mesmo. Faça você mesmo. Dai vós mesmos a eles de comer. Ou seja, Jesus multiplicou os pães, agora distribuir, vocês distribuem. Vocês não têm capacidade multiplicadora do pão, mas têm muita capacidade multiplicadora do benefício. Então, cada um faça a sua parte. Então, missão maior, missão menor, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre é dada para o bem. Não interessa o tamanho, não interessa a envergadura, interessa é o propósito, e o propósito é bem. Aí ele diz, falseá-la em seu princípio é, pois, faltar ao seu desempenho. Falseá-la desde o início, ou seja, se você fugir a isso, criar desculpas para isso, tipo, por exemplo, falta de tempo. Ah, eu não tenho conhecimento, mas pode ter, então conheça. Falta de tempo. Tempo é questão de preferência. Eu sempre tenho tempo para aquilo que eu gosto de fazer. Então, isso é o falseamento. É quando eu crio sofismas, né? Ou seja, invento justificativas, né? Crio desculpas. Ah, eu gostaria, mas... Né? A gente tem um tanto de mais depois do gostaria que eu nunca vi. Né? Mas, e vai embora. Né? Todavia, e vai embora. Né? Então, assim, é isso que eles estão chamando, esse espírito está chamando a atenção. Não perca isso. Né? É o que o Paulo diz aqui agora, prioridades. O que é prioritário? A minha satisfação ou ser útil? Porque a gente se satisfaz quando é útil aos outros. E aí, o Espírito, mais uma vez, vai buscar o capítulo 16. Ele vai dizer, assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza nas tuas mãos, ele também perguntará, que uso fizeste desta autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Aqui é interessante. Coloca aqui 3 situações. Que progresso facultaste, ou seja, o que você fez em prol dos outros? No sentido de fazê-los crescer. Não é em prol dos outros no sentido de diminuir as suas dores. É em prol dos outros no sentido de fazer crescer. Em que eu contribuí no crescimento alheio? Em que eu contribuí para a abertura do entendimento sobre a vida de pessoas alheias? Ele pergunta,
Que males evitastes? Evitação do mal. Evitação do mal, no mundo de provas e expiações que nós vivemos, é virtude. Mas no mundo evoluído, não existe essa possibilidade. Então, ela não é virtuosa no sentido estrito da palavra. Ela é virtuosa relativamente ao mundo de provas e expiações. Vou explicar isso. Se olhar o capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós veremos lá uma mensagem, lá só tem uma instrução dos Espíritos. Aliás, nem é dos Espíritos, é de um Espírito só. Lá só tem uma instrução, que é assinada pelo apóstolo Paulo. O Espírito que assina essa instrução é o apóstolo Paulo de Tarso. E ele diz lá, é uma instrução só de 2 parágrafos, ele diz no final do primeiro parágrafo o seguinte, que não basta ter uma virtude negativa, é preciso de uma virtude ativa. O que é virtude negativa? O que é virtude ativa? Virtude negativa é não fazer o mal. Veja, não fazer o mal é uma virtude negativa. Fazer o bem é uma virtude ativa. Ou seja, é uma atitude fazer o bem. Não fazer o mal é uma inação, uma inatividade. Então, ele chama de virtude negativa. Não é negativa no sentido de ruim, negativa no sentido de inativa. Então, evitar o mal, como está colocado aqui, que males evitastes, é uma virtude para o mundo de prova e expiação que acha que é muito bom já não fazer o mal. Só que nós não estamos aqui para não fazer o mal, nós estamos aqui para fazer o bem. Mas, no mundo de provas e expiação, não ser mal já é virtuoso. Deveria ser virtuoso ser bom, mas não ser mal já está bom. Então, por isso que eu falo que o Espírito aqui, ele estratificou, ele foi dando exemplos de condutas. E se olharmos na sequência da fala do apóstolo Paulo, lá no capítulo 15, depois que ele faz esse raciocínio, que precisa, não basta uma virtude negativa, é necessária uma virtude ativa, ele diz assim, portanto, para fazer o bem, é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Você fica quieto no seu canto, você não faz mal para ninguém, mas não vai fazer bem para ninguém. Então ele diz, agora, para fazer o bem não é só atitude, é preciso a ação da vontade. Ou seja, para o bem ser efetivamente feito, eu preciso ter vontade de fazê-lo. Ou seja, fazer o bem por obrigação, ele não está precedido do elemento fundamental, a vontade de fazer. Por exemplo, Simão, você não vai na campanha de coleta de alimentos para os pobres? Eu falei, vou, lógico, afinal eu sou o presidente da Casa Espírita, se eu não for, o que vão falar de mim? Olha, o bem está lá, mas a vontade não está. E é interessante que Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz assim, quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Ou seja, eu faço o ato bom, mas com má vontade, o bem é falso. Então, é isso que ele chamou aqui da evitação do mal. Então, também está bom. Que males evitastes com o poder que você tinha. E é interessante esse lado da evitação do mal, porque se nós olharmos o item 21 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, capítulo 7, item 21, o capítulo 7 tem lá Código Penal da Vida Futura. E no artigo 21 desse código, ou seja, no item 21, ele diz assim, ninguém, em outras palavras, ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido quando podia fazê-lo. Ou seja,
eu não sou responsável pelo erro de ninguém, a não ser que copiaram de mim. Se copiaram do meu exemplo, eu sou responsável pelo erro do outro. E se eu sabia que ele erraria e não tentei impedir, eu sou responsável também. Veja então aqui, males que evitastes. Então, eu sou responsável por um mal alheio se eu poderia evitar aquele mal e não evitei. Aquela resposta assim, ó, o problema é seu, o erro é seu, desde que não tenha copiado de mim ou não, que eu não tenha impedido quando podia. Então, veja, ninguém é responsável pelo erro alheio, a não ser que o tenha gerado pelo exemplo ou não o tenha impedido quando podia fazer. Então, diz ele, você vai responder por isso. E que uso você fez da sua autoridade? Ou seja, qual virtude ativa você fez? Quantos males você evitou, ok? E quantas pessoas você ajudou a crescer, mas quantos bens você fez com essa autoridade que você tinha? Então, são as 3 perguntas. Depois ele diz, o superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, ou seja, na estrutura social, aquele que vive segundo a ideia do Cristo, qual que é a ideia dele? Aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Ele não diz seja o que mais se submeta. Ele diz seja o que mais sirva. Por quê? Porque é o que mais tem possibilidade para servir. Eu comento muito com os professores e professoras, quando eles vão escolher salas, né? Por exemplo, no ensino público, tem um momento lá que eles chamam de designação. Então, no início do ano, o professor vai, e aquele que é mais experiente, aquele que, em tese, né, é melhor, tem mais tempo de casa, né, então, em tese, é melhor, mais experiente, ele tem o direito de escolher primeiro. E ele escolhe, ou ela escolhe, as melhores turmas, as mais fáceis de trabalhar. E aquele professor ou professora que acabou de se formar, é o primeiro ano que vai dar aula, sobra para ele a pior turma. Isso é ir contra o propósito da experiência. Aquele mais experiente tem que pegar as piores turmas e o menos experiente as melhores, as mais simples, mais fáceis. E faz o contrário, ou seja, está se beneficiando do poder que constituiu. Ou seja, qual que dá menos trabalho? Quando você tem a pior doença, você quer o melhor médico. Você aceita tratar de um arranhãozinho com um médico recém-formado, mas uma doença séria, você olha assim, pelo menos se tem cabelos brancos. Ou seja, parte do princípio que você quer o melhor. Mas quando somos nós que vamos fazer, se você observar também, óbvio, não são todos, mas você vai observar que os mais experientes médicos não estão nos prontos socorros da vida. Estão os que estão recém-formados. Ou seja, as emergências e urgências, os bons não estão. E deveriam estar. Porque a capacitação era para isso. Por isso que Jesus disse, não são os que precisam de médicos, são os doentes. Por isso que ele disse, eu vim para as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ou seja, os piores é que precisavam do melhor. Por que ele não nasceu lá no Oriente, para nós que estamos aqui, lá no Oriente, onde a filosofia existencialista já estava avançadíssima? Não precisava dele. Os enviados dele resolveram tudo, porque já estava mais avançado em termos de consciência de vida. Agora, a turma que estava capenga, perdona-me a quiração, capenga é uma palavra nossa. Veja, aqueles ruins precisou do Cristo. Então, o povo
não era um povo eleito, era um povo necessitado. Tão necessitado que veio o melhor. Veio o melhor. Não poderia ser os enviados, porque os enviados que vieram não conseguiram. Ele mandou lá Moisés, Abraão, Moisés, os profetas, não adiantou nada. Então ele disse, deixa que eu mesmo vou. Pronto, eu mesmo vou lá. Então é isso a ideia. O que fizeste desse poder? Você que poderia fazer tanto, fez ou não fez? Essa é a prestação de contas. E aí, na segunda parte, que ele vai encerrando o texto, ele não deixa de comentar a atitude do inferior. Inferior no aspecto do extrato social. Porque no extrato social, nós temos o superior, que abusa, superior no extrato, e temos o inferior, que se torna rebelde, que se rebela. Então, você tem o abuso e a rebelião. Né? E ele está agora trabalhando com a rebelião, ou seja, com o rebelde. Dizendo, por outro lado, se o superior tem esses deveres a cumprir, ele diz, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Olha como ele diz. Porque nessa posição social, vista pela sociedade como inferior, desenvolve-se a resignação ou a rebeldia. Por isso, lá na questão 815, diz, a prova da miséria gera a lamentação contra a providência. Muitas vezes, aquele que está nessa posição é egoísta. Ele diz assim, por que Deus faz isso comigo? Ou seja, por que não faz isso com os outros? É comigo. Então, esse lado chama a atenção para a pessoa trabalhar com a resiliência, com a resignação. Porque, em tese, aqui eles dizem isso, diz aqui o Espírito, em tese, aquele que está nessa posição social, aspas, inferior, em tese pode ser alguém que estava anteriormente na superior e não fez bom uso. E aí, num outro momento encarnatório, está na inferior. Então, ele precisa trabalhar a resignação. Perceberam? É esse raciocínio que eles usam, que é a ideia da prova da humildade. Agora, a humildade não é subserviência. Ser humilde não é ser submisso, não é ser subserviente. O humilde, ele tem conhecimento. Só que ele tem conhecimento do conhecimento que ele tem, ou seja, ele sabe o tanto que ele sabe e não vai além. Porque se ele for além, ele é prepotente. E não fica aquém. Se ele ficar aquém, ele é omisso. E o exemplo de humildade que nós tivemos foi o próprio Cristo. Porque ele disse isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Veja, ele foi dizer, eu sou humilde. Agora vejamos. Ele foi lavar os pés dos discípulos e os discípulos o chamaram por mestre. E ele disse, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, eu sou. Pelo que nós aprendemos de humildade, ele não poderia dizer isso. A gente aprendeu que humildade teria ter dito assim, que isso, eu, mestre? Eu estou aqui para aprender com vocês. É como um professor, uma professora que está alfabetizadora, que pegou uma turma lá de 5 anos de idade, os menininhos lá, as menininhas de 25 anos de idade, e ela chega na sala e fala assim, gente, eu vim aqui para a gente estudar letramento, mas eu não sei nada, tá? Eu vim aprender com vocês. Isso é uma mentira sem tamanho. Porque se ela não soubesse letramento, como é que ela iria ensinar? Mas nós aprendemos que humildade é isso. Porque a humildade que nós aprendemos, nós temos que ser tão humildes, mas tão humildes que temos que ser o mais humilde de todos. Ou seja, vai ser vaidoso desse tanto. Não contenta em ser humilde, ele tem que ser mais humilde do que todo mundo. É uma disputa de humildade.
Isso é vaidade. Porque eu não quero dizer que eu sou, eu quero que o outro diga, para eu poder dizer assim, nossa, que isso? Mas lá dentro eu estou assim, né? Yes, é isso, sou mesmo. Agora vejamos, Jesus disse, vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, eu sou. Se ele dissesse assim, Pedro, Pedro, mestre, estou aqui para aprender, Pedro. Se eu conheço mais ou menos Pedro, ele diria assim, volta para o céu e mandar um saco. Porque ele não veio para aprender, ele veio para ensinar. Agora, num outro momento, chegou um jovem para Jesus e disse o seguinte, bom Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele respondeu para o jovem, por que me chamais bom? Bom só há um, Deus, que está nos céus. Quando chamaram-no por mestre, ele aceita. Quando chamam-no por bom, ele não aceita. O humilde sabe a posição que ocupa. Ele não vai além e não fica aquém. Ele não se omite e ele não transige. Ele não vai além. Bondade ele não aceita, porque Deus seria o bom. Senão, se ele fosse bom, Deus seria o quê? Então, bondade é Deus. Agora, conhecimento ele tinha para superior aos demais. Então, esse é o senso de humildade. Por isso ele dizia, aprender de mim que sou manso e humilde. Ou seja, ele podia ensinar humildade. Nós não conseguimos ensinar humildade. Nós podemos teorizar sobre humildade, mas ensinar humildade, eu pelo menos não consigo. Porque para eu ensinar, eu tenho que demonstrar, e para eu demonstrar, eu tenho que ser, e no entanto, eu não sou. Então, é esse o sentido de aquela posição social, aquele extrato social chamado inferior, é um laboratório para domar aquilo que, nesse capítulo 17, vocês estudaram lá no item 4 do capítulo 17, desse capítulo 17, quando está escrito lá nesse item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Domar, não é nem educar, porque nós estamos tão longe ainda que nós estamos domando e não educando. Então, veja, eu não sou humilde, eu estou tentando domar a vaidade. Veja, eu estou tentando, eu estou domando a vaidade, não estou exercendo a humildade. Porque no nível que nós estamos, ainda é policiamento. Eu me policio para não fazer errado. Não é que automático, naturalmente eu não faço. Naturalmente eu faço certo. Não, não. Excepcionalmente eu faço certo e constantemente eu me policio para não fazer o errado. E o apóstolo Paulo nos deu uma aula sobre isso. Capítulo 7 da sua carta aos Romanos. O querer o bem está em mim, o fazer o bem nem sempre. Por isso, nem sempre faço o bem que quero, mas o mal que não quero, faço. Então, veja, esses somos nós. Nós vamos domando as más inclinações. Não quer dizer que estamos desenvolvendo as boas inclinações. Estamos só domando as más. Então, fala assim, não, você é tão calmo. Sim, quando tudo está calmo, eu sou uma calma danada. Mas a hora que não está, eu tento domar. Mas tem hora que o domador submete-se à fera que está sendo domada. Por isso os espíritos usaram o verbo domar e não o verbo educar. Então, veja, aí essa segunda parte da lição. Para dizer, olha, você que está nessa posição de ser comandado, seja um bom comandado. Aí eles vão dizer, se sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá sem dúvida que os mereceu. Não é o mereceu assim, não, bem feito. Não, eu sei, olha, Deus é justo. Então, há coisas que eu não me lembro, mas que ocorreram. Aí nós vamos lá no capítulo 5 do Evangelho, causas anteriores às aflições. Aí diz, se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso
uma prova para a sua humildade. Veja, se eu quero estar numa posição melhor e não estou, eu não posso invejar a posição alheia. Eu posso almejar ter essa posição, mas desejar no sentido de inveja, não, porque eu não consegui. Então, não é um problema do outro que está lá, é meu. Ah, mas a vida não me deu chance. A vida não dá chance para ninguém. A vida não dá as coisas. A vida tem um efeito devolutivo. A vida devolve o que nós damos para ela. Então, se eu dou para a vida vontade de viver, a vida se abre para ser vivida. Se eu me disponibilizo para servir, a vida devolve servindo-me. Então, da vida eu nada recebo senão a devolução daquilo que eu dou para ela. A vida é devolutiva. E aí, então, ele mostra, é a prova para a missão. Aí diz aqui, sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem para com ele, caso ele fosse o chefe. Aí vem a obediência e a resignação, que os Espíritos nos explicam lá no capítulo 5. E aí diz, por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra quem tem essa consciência, no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera. É aquele rebelde assim, eu vou sabotar a máquina. Há uma história didática, ou seja, uma parábola didática, contada pelos espíritos, sobre um senhor que desencarnou-se, e lá no mundo espiritual ele chegou lá sendo chamado de assassino. E ele ficou ali sofrendo com isso, porque ele dizia, eu nunca matei ninguém. E aí depois foram explicar para ele porque ele era chamado assassino. Ele era um operário e fabricava parafusos, e insatisfeito com a remuneração, ele era o responsável pelo controle de qualidade. Insatisfeito pela sua remuneração, pelo trato, ele negligenciou a observação da qualidade em um determinado lote de parafusos. E um daqueles parafusos foi utilizado em um ônibus, na roda de um ônibus. E no andar do ônibus, o parafuso quebrou. A roda se soltou e um acidente matou 30 pessoas. É uma parábola. Muitos leem essa história e falam, isso aconteceu. Não, o Espírito deixa claro, ele está criando uma história didática. Tá? Então, veja, o negligenciar em prejuízo daquele que está, entre aspas, na condição do empregador, causa mal não só a ele, mas a outras pessoas. Imagina uma pessoa de controle de saúde alimentar que deixa passar uma situação patológica, de sanidade, né? Como é que fica isso? E aí alguém se alimenta daquele alimento e tem uma intoxicação, e aquele alimento deveria ter sido rejeitado. Aquele funcionário lá, o repositor do supermercado, que a validade do produto está vencida, e ele vai lá e põe na frente para ver se sai mais rápido, só que ela já venceu. Então, veja, são várias situações que mostram que esse negligenciar, a pessoa tal qual que teve o poder, tem o poder, não deu bom uso, aquele que estava na condição de fazer, também não deu bom uso. Deixou-se vencer pela sua irresignação, pela sua, digamos, rebeldia, pelo seu senso de vingança.
Né? Então, assim, são situações que o inferior e o superior, no aspecto do extrato social, vivenciam. E ambos, os estratos, estão em processos de missões, no sentido de propósitos. O propósito daquele que está com poder é saber exercer o bem em prol dos outros. O que estava lá sob o poder é para aprender a exercer o poder quando ele o tiver, ou a exercer o poder porque já teve e não soube exercer. Então, essa é a ideia que os espíritos trazem nesse conjunto chamado inferiores e superiores, dentro do contexto do capítulo Sede Perfeitos. Ou seja, sede perfeitos, não interessa se com poder ou no campo da miséria. Sede perfeitos. Deu uma ideia, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Bastante, Simão. É tanta coisa que você trouxe hoje para a gente, tantas reflexões, que ainda está difícil de digerir. Como o Jefferson no começo falou, hoje eu não tenho roupa para estar na sua frente, mas eu fiz Olha, uma até falando certa... do Jefferson, a única luz que tem aqui é a que eu estou usando aqui, tá? Muito bom. Uma coisa que eu prestei atenção, Simão, enquanto você falava, no segundo parágrafo, que me fez me fez pensar o seguinte: o bem é sempre o bem, e o mal é uma coisa que o Paulo também Paulo, né, comentou, fez talvez esse alinhamento de pensamento. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Qualquer que seja a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade, foi o que você acabou de comentar também, né? Pelos princípios da evolução, cada ser encontra-se em determinado estágio de progresso, né? Independentemente da posição que ocupa, concordamos com quando diz, né, a integridade só pode ser vivida na condição de fragmento, né? Seguindo este entendimento, o mal é relativo à posição do ser no seu fragmento evolucional. Assim, para quem está, por exemplo, no grau 10 de evolução, pelo conhecimento já adquirido, pode não estar diante do universo, mas nas mesmas condições de alinhamento em relação ao bem e ao mal. Daquele que tem grau 5, costumamos comparar a evolução espiritual a uma espiral, né? Ela simboliza algo que nunca fecha, né? Cada ser deve dar conta da sua administração, desenvolvendo ao máximo o seu potencial dentro do fragmento evolutivo em que estagia. Diz que, mas aquele que a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais será lhe pedirão, né? Então imagina, né? Aí, e isso me fez ir na questão 632 e 635 do Livro dos Espíritos, né? Achei muito interessante o segundo parágrafo que você trouxe. Essa fala sua é interessante. Veja, o bem será sempre o bem, mesmo que ninguém faça. O mal será sempre o mal, mesmo que todo mundo faça. Então vamos lá. O certo não deixa de ser certo porque ninguém faz. O errado não deixa de ser errado porque todo mundo faz. Então vamos lá. O fato todo mundo faz assim, por que eu não faço? Não, ele não vai deixar de ser errado porque todo mundo está fazendo. Mesmo que ninguém faça, o bem é bem. Agora, mesmo que todo mundo faça o mal vai ser mal. Não é porque todo mundo faz que o mal virou bem. Não é porque todo mundo faz que o errado virou certo. Então, o certo será sempre certo, mesmo que ninguém faça, o errado será sempre errado, mesmo que todo mundo faça. A questão da gradação é interessante. Veja, o grau 10 e o grau 5, comparando um com o outro, um está acima. Agora vejamos, o grau 10 que age 7, o grau 5 que age 5, o grau 5 é maior do que o grau 10 que age 7. Espera, então esse é o ponto-chave. Não há uma comparação de um com outro. A comparação é de mim para comigo. Eu só posso me comparar comigo.
eu estou em 10 e o outro em 5, mas se o meu comportamento é 7, eu sou pior do que ele, que o comportamento é 5. Então, eu só posso me comparar comigo, porque Deus não trabalha o grau de melhoria de alguém em função da comparação com outro alguém. Por isso, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele diz: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Cada um dará contas de si mesmo a Deus, no aspecto de eu só posso me comparar comigo mesmo. Aí é que vem, né? Por quê? Porque eu é que tenho o propósito, eu é que tenho as ferramentas e eu é que faço ou deixo de fazer. E aí a lei de Deus me acusa. Onde? Na minha consciência, que é a questão 621. Então, é assim, muito interessante essa forma que você colocou aí. Muito interessante. Obrigado, Simão. Arigato, irmão. Dois, está assim no Master. Paulo Winter, ele colocou muitas coisas boas aqui, Paulo. Obediência sem consentimento da razão, resignação, consentimento do coração. Gostei disso aqui, viu? Vou colar de você, tá bom? Evangelho segundo o Espiritismo, não sou eu, não. Ah, Evangelho segundo o Espiritismo, não sou eu, não. Simão Pedro de Lima. Simão, eu anotei tanta coisa aqui que a minha cabeça deu um nó aqui, sabe? Isso prova que eu estou no grau 5, tentando chegar no grau 3. E gostei muito do que você falou da vontade ativa, né? E assim, ação da vontade, né? Não ser mal já é uma virtude. E é uma coisa assim que a gente luta, né? Como você falou, lutamos constantemente para domar, né? E nós temos diariamente essas situações assim, né? O pessoal fala assim, o pessoal me chama de sensei, né, professor, e eu falo assim, poxa vida, né? E eu falo assim, eu não sirvo de exemplo, né? E você falou assim, né, não seja humilde, né? E a gente fica torcendo assim, yes, né? Consegui ser humilde. Então a gente sempre tem que estar um outro rapaz que esteve por aqui, né? Não sei se foi aqui ou no Café com o Evangelho, agora tanta live, né, Simão, que a gente se perde. Ele fala assim, não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Esse é o nosso comportamento, tem que ser assim. Simão, eu tinha mais algumas coisinhas, mas eu tô com um cafuçô danado aqui. Eu só tenho que agradecer vocês, tá? Arigatô. Paulo, arigatô. Assim, Master. Diga, meu amigo Marcos, fique à vontade. Ok, vou ser bem breve, que eu sei que o horário aqui já começa, acho que, a apertar aí os compromissos do Simão. Simão, eu queria te agradecer muito. Você fez, num item do Evangelho, né? Você faz uma viagem por tantas leis morais, né? Então, assim, lei de sociedade, igualdade, lei do trabalho, enfim, você percorreu muitas delas. E tem uma mensagem do Emmanuel no livro Roteiro, que ele fala, chama A Terra, a lição, né? E ele compara a Terra a um grande magneto, né? Um comboio que está em viagem aí no espaço, né? E ele compara as classes sociais como se nós fôssemos uma composição, né? Vários vagões. Então, e cada vagão uma classe social. Então, tem hora que a gente vai viajar num vagão, tem hora que a gente vai viajar no outro vagão, né? Nós vamos percorrendo essa viagem e ele faz uma metáfora ali com as nossas sucessivas reencarnações, né? As posições, né? Então, eu achei muito interessante isso que você trouxe hoje, porque ficou muito claro que nós não precisamos, né? é, Ficarmos infelizes, né? Pelas
pela situação em que estamos aqui nessa encarnação, seja qual for, é a que nos é necessária e que nos é importante para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, né? E eu acho interessante que nessa mensagem, Emmanuel tira a seguinte conclusão, né? Ele diz assim: compete-nos assim tão somente um direito, o direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta, né? Então, assim, aquilo que a gente às vezes entende como um dever, Emmanuel nos traz numa outra perspectiva, como é o nosso direito de trabalhar e servir, porque às vezes a gente fica... Deus já nos oferece tudo e a gente ainda quer mais o quê? Quer coisas que nos perca, né? Porque aquilo que nós precisamos, ele já nos oferece. Então, o nosso principal objetivo é nos concentrarmos, né, na tarefa que temos que realizar, mas não só no trabalho, porque o trabalho pode ser um trabalho egoísta, né? Trabalhar e servir. Emmanuel conjuga os dois verbos, é trabalhar e servir, é trabalhar na perspectiva do bem de todos, né? Então, foi extremamente rico aí esse estudo de hoje. Agradeço imensamente aí a você e a todos os amigos aqui. Era só isso. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado, meu amigo Marcos. Realmente a gente faz uma viagem em cada palavra, e do estudo de hoje me fez lembrar também um livro, Missionário da Luz, onde um espírito já talvez bastante evoluído, ele pede para vir com um corpo talvez um pouco deformado, para poder conseguir dar conta do trabalho, porque quando a gente pede, eu quero ser perfeito, eu quero ser uma pessoa mais elegante, mas quando a gente chega aqui, a gente acaba se perdendo, né, nesse vasto caminhar que a Terra nos oferece, né, a nossa Mãe Terra, né? Então, é muito mais fácil a gente se perder, né? Então, quando os espíritos superiores, eles pedem uma posição mais baixa, mas assim, é como o Chico, a gente tem o Chico, ele não tinha aquela beleza, mas você vê a beleza interior que ele tinha e quantos conhecimentos ele nos passou, nos deixou ao longo do seu enquanto esteve encarnado junto de nós, deixou a maravilha para que a gente podemos estudar e nos debruçar, né, diante desses conhecimentos. Mais uma vez te agradeço, Simão, pelo carinho, pela disponibilidade, meu amigo, de estar conosco hoje. E agradecemos a todos aqui que estiveram junto de nós. Então, já são 9h40, já passamos um pouquinho do nosso horário, mas que aula! Mais uma vez te agradeço. Então, vamos partir já então para o nosso encerramento. E a nossa irmã a Neide fará a nossa vibração e Simão Preto fará o encerramento de hoje. Neide, querida, fica à vontade. Então, vamos todos, né, aproveitar essa oportunidade bendita que nos é dada por Deus, nosso Pai, por hoje estarmos todos reunidos aqui. Primeiramente, a gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, a esse irmão querido que se dispôs a estudar conosco, e todos aqui conectados, nós formamos com o nosso pensamento, podemos formar com o nosso pensamento, a nossa vontade, uma vibração amorosa, não somente para todos nós aqui conectados, todos que estão conosco, encarnados e desencarnados, mas podemos vibrar com o nosso amor e o nosso desejo profundo, rogando a espiritualidade amiga, aos espíritos que protegem essa sala, que possam, Senhor, ser usufruídos esses fluidos que nós desejamos que saiam de nós com amor profundo, com a vontade
com o desejo imensamente de servirmos de alguma maneira este aprendizado para nós e vibrar pela paz, a paz do planeta. Mas a paz, ela primeiramente começa em nós. Então, que nós possamos vibrar em nós a paz, para que ela possa se expandir para todos os recantos, que assim possa ser usufruído. Que o nosso amor também vibre em todos os locais aonde falte amor. Que possa, Senhor, aqui conosco hoje, os nossos pensamentos, que vibremos por aqueles irmãozinhos que necessitam, Senhor, de forças, de ânimo para seguir a sua jornada no caminho da luz, da vida, aprendizado, do amor, que é difícil, às vezes não compreendem, mas como nós possamos também vibrar para todas as criancinhas do planeta que sofrem em hospitais, para os doentes, para aqueles que necessitam de uma luz, de um apoio, aonde vem o refrigério do corpo físico, porque às vezes ainda não compreende o amor divino que derrama de Deus sobre nós. Nós todos juntos formamos, Senhor, nesse momento, uma luz amorosa que se espalha por todos do planeta Terra. E também para os nossos lares, vibramos, Senhor, te rogamos, para o lar de cada um que aqui está presente. Todos, Senhor Jesus, ilumine com tuas bênçãos, com tua luz. Te rogamos também, Senhor, que possa abençoar os animaizinhos do planeta, aqueles que sofrem tanto, os doentes. E rogamos também, Senhor, para aqueles que não te conhecem. Vibremos para aqueles irmãos que não conhecem o amor de Deus. Vibremos para os corações que ainda vão conhecê-lo, porque todos nós chegaremos ao amor divino. Pai eterno, nós te agradecemos imensamente e vibramos também, Senhor, te rogamos por todos aqueles que aqui deixaram os seus nomes, para suas famílias, que todos possam ser tocados, possam ser aliviados de suas dores, conforme o seu merecimento, Senhor. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, a todos que aqui dispostos estão, vibrando em amor e harmonia por todos. Ó Jesus, Mestre querido, muito obrigado por teu amor, por tantas bênçãos. Deus querido, Paizinho, muito obrigado, nós te agradecemos. E os espíritos amigos, nossos anjos guardiões, agradecemos imensamente essa oportunidade bendita. Assim sendo, Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigado, que assim seja. Gratidão, que assim seja. Gratidão a todos. Simão Pedro, por favor, fique à vontade, meu irmão. Encerrando essa nossa reunião, esse nosso momento reflexivo, e levando o nosso pensamento ao alto, no sentido da gratidão. Graças te damos, Pai bondoso, que nos oportunizaste estarmos aqui agora para que pudéssemos estudar à luz do Evangelho do Cristo, o que aqui nos foi trazido pela espiritualidade. Amém. Te pedimos, Senhor, que estejas conosco e nos abençoe. Fica conosco, guarda-nos junto de ti, em paz. Que assim seja. Graças a Deus. Arigatou gozaimasu. Irmão, mais uma vez, agradeço, meu irmão.
Eu agradeço a vocês, né? É uma oportunidade muito honrosa estar aqui com vocês, né? Alegria muito Muito obrigado grande. mesmo. Tá? Eu que digo domo arigatô, né? E vocês que estão aí, né? Já cansados, no fim já quase no alto da noite, né? Então, assumir na sai. Oyasumi nasai. Otsukaresama desu. Muito obrigada. Até a próxima. Gracias. Simão, Hasta la próxima. sempre. Boa Marcos, noite. Buen día. Obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite. obrigada, Patrícia. Beijo. Obrigado, meu amor. Beijo. Obrigado de coração. Beijo a todos. Marcos, mais uma vez, te agradeço. Obrigado. Obrigada, Henrique. Estamos juntos. Obrigado, Adalberto. de coração. Beijo, obrigada. Até a próxima, gente. Maria. É. Gracias. Maria, Ana e Melvi, um beijo, Melvi.